Bem, já estamos de volta com a Escola da Fé, já foi aí resolvido o problema do plasma. Eu quero só lembrar que do dia 5 a 8 de novembro, aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, haverá o acampamento de cura e libertação, com o tema Mais Forte é o Seu Libertador, Jeremias 50, 34. Vão estar presentes o Padre Wagner Bahia, Irmã Marionice, Ironi Espuldaro, Roberto Tanos e muitos outros. Presença internacional do Padre Duarte Lara, que é um padre exorcista jovem de Portugal. É um encontro muito bom, com muita gente preparada em cura e libertação. A gente que tem aí realmente já uma experiência bastante grande nisso aí. Você pode ter informações pelo telefone 12 31 86 2600, ok? Vamos então aqui para o nosso tempo de finados e todos os santos. Vou falar um pouco de finados, depois no final de todos os santos. Bom, a base da oração pelos mortos está no livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus 12, 46. Né? Está escrito lá, é coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos para que fiquem livres de seus pecados. É por isso que a igreja, desde o primeiro século, a igreja reza pelos mortos. Todas as missas, qualquer que seja a oração eucarística, tem lá a oração pelos mortos. Nunca, porque a igreja acredita no purgatório, não é? Acredita que as almas se purificam ali para entrar no céu perfeitamente purificado. Não é? Eu escrevi, inclusive, um livro sobre o purgatório, quem quiser aprofundar no assunto, purgatório, o que a igreja ensina, inclusive com o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1517 e diz que viveu 2 anos de purgatório na Terra. Né? E o que são as indulgências? As indulgências especialmente pelas almas do purgatório. E agora, do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, nós temos a Semana das Almas, onde você ganha uma indulgência plenária para a alma se você for rezar no cemitério por elas. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Muito bem, então vamos em frente. Essa comemoração do dia de finados, quando é que começou? Começou com um abade de Cluny, né, que foi um mosteiro importantíssimo na França, por volta do ano 1000. Né? Então, o abade Santo Odilon foi que ele começou com a festa da celebração dos mortos a partir aí do ano 1000. Né? E que ficou sendo colocado no dia 2 de novembro para ficar bem em seguida da festa de Todos os Santos, porque os santos intercedem também por nós. Então, esta é a origem da história. Pode passar. Oração pelos mortos. Eu queria mostrar que na história da igreja, na tradição da igreja, isso vem lá do primeiro século. Então, isso eu quero mostrar para as pessoas entenderem que a igreja não está inventando nada de novo, vem lá. Veja, a Didaquê, que é o primeiro catecismo da igreja do ano 100, que foi chamado de Doutrina dos 12 Apóstolos, já dizia o seguinte, olha, um documento do primeiro século, ao fazerdes as vossas comemorações, reuni-vos, lede as Sagradas Escrituras, tanto em vossas assembleias, quanto nos cemitérios. Bah. O pão duro, que o pão tiver purificado, e que a invocação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos. Vai. Tertuliano, que morreu em 220, foi bispo de Cartago, aquele que disse aquela frase, vede como se amam, que ele escreveu para o imperador Marco Aurélio, né? Quando ele escreveu também aquela frase, imperador, não adianta matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O Tertuliano escreveu o seguinte, a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias no aniversário de sua morte. Está lá na obra dele, De Monogamia, número 10. Veja de que data. Ele morreu em 220, escreveu isso aí por volta do ano 200. Então, você viu um documento do ano 100 da Didaquê, do ano 200, e vamos ver outros, pode passar aí. Bom, esse já passamos, pode ir em frente, de Macabeus. Tertuliano atesta também o uso de sufrágios na liturgia oficial de Cartago, ele foi bispo de Cartago. Cartago no norte da África, que era um dos principais centros do cristianismo no século III. E aqui, ele, na obra De Anima, 51, ele escreve, durante a morte e o sepultamento de um fiel,
este fora beneficiado com a oração do sacerdote da igreja. Então você percebe que é algo que vem da raiz da igreja, dos primeiros séculos. Né? Isso mostra o quê? Que a igreja acredita que a oração pelos mortos tem efeito. Isso por quê? Porque os mortos estão em purificação no purgatório. É toda essa justificativa que vem lá da origem da igreja. Pode passar. São Cipriano, bispo de Cartago, né? Morreu em 258, século III. Refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como costume recebido da herança dos bispos de seus antecessores. Então, São Cipriano dizendo que recebeu dos seus antecessores. Né? Está lá na epístola dele, 1,2, pode passar. Nas suas epístolas, né, é comum encontrar a seguinte expressão: oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém. Isso eu tirei da revista de D. Estevão Bittencourt, Pergunte e Responderemos, no 264, de 1982. D. Estevão colocava muito essas coisas. É de lá que eu aprendi muita coisa sobre isso. Pode passar. São Gregório Magno, doutor da igreja, papa, né, foi papa de 540, não, viveu de 540 a 604, um gigante da igreja. Ele fala uma coisa muito importante. Como é que ele justifica a oração pelos mortos? Como é que ele justifica o purgatório? Dizendo o seguinte: no que se refere a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo final, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, quer dizer, Jesus, dizendo que se alguém tiver cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no futuro. Vai. Bom, então o que Gregório Magno está dizendo? Está dizendo o seguinte: ora, se Jesus diz que o único pecado que não tem perdão, nem nesse século, nem no outro, quer dizer, depois da morte, é o pecado contra o Espírito Santo. É o endurecimento do coração. Então, conclusão que São Gregório tira: ora, outros pecados, então, que não são pecado contra o Espírito Santo, podem ser perdoados no outro século, ou seja, na eternidade. Né? Uma conclusão dele que é bem clara. Outro santo doutor da igreja, São João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla, morreu mártir no ano 407. São João Crisóstomo diz o seguinte: levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por ele. Veja, século IV, São João Crisóstomo, doutor da igreja. Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por ele. É uma obra de caridade, a igreja diz, rezar pelos mortos. Por quê? Porque no purgatório a alma não pode fazer mais nada por ela. Acabou o tempo, com a morte, de conquistar méritos diante de Deus. O corpo separou da alma. Então, quem é que socorre as almas do purgatório na sua purificação? É o céu, a igreja triunfante e a igreja militante que está na terra, que socorre a igreja padecente. Ok? São Cirilo, bispo de Jerusalém, que morreu no ano 386, então século IV, o grande, né? São Cirilo, o que ele diz? Enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos, e por todos em geral que entre nós viveram, ok? Crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas, por quem se reza, enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima, a Eucaristia. Né? É o que nós podemos fazer de melhor pelas almas. Diante da Eucaristia, o Cristo na missa, rezar pelos mortos. Está lá nas suas catequeses, volta um pouquinho, está lá nas suas catequeses mistagógicas, são as catequeses sobre os mistérios, sobre os sacramentos, né? Que foi publicado pela Voz em 1977. Pode passar.
Da mesma forma, ele diz, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda que pecadores, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos pecados, procurando merecer e alcançar propiciação junto a Deus clemente, tanto por eles como por nós mesmos. Ok? É a mesma citação que continua. Pode passar. Serapião de Timúes, que no século IV, que era bispo no Egito, compôs uma coletânea litúrgica no século IV, onde se pode ver a intercessão pelos irmãos falecidos. Né? Esse bispo Serapião dizia, por todos os defuntos dos quais fazemos comemoração, assim nós oramos. Por todos os defuntos dos quais fazemos comemoração, santifica essas almas, pois tu as conheces todas. Santificas todas aquelas que dormem no Senhor. Coloca-as em meio às santas potestades, os anjos. Dá-lhes lugar e permanência em teu reino. Está aí do Journal of Theological Studies, essa citação, também aí publicada também na revista Pergunte e Responderemos. Ok? Então, eu estou passando aqui bastante rápido por causa do tempo, mas você vai percebendo que é algo que vem das raízes da igreja. Isso é muito importante entender. E que existe até hoje. Pode passar. Continua. Nós te suplicamos pelo repouso da alma de teu servo, né? E aí diz o nome do servo. Dá paz a seu espírito em lugar verdejante e aprazível e ressuscita o seu corpo no dia que determinaste. Então, bem conhecido isso. Pode passar. Outra fonte muito importante, as chamadas Constituições Apostólicas, que é do final do século IV, redigidas com base em documentos bem mais antigos, e que diz o seguinte: oremos pelo repouso de fulano, a fim de que o Deus bom, recebendo a sua alma, lhe perdoe todas as faltas voluntárias e, por sua misericórdia, lhe dê o consórcio das almas santas. Veja, século IV, baseado em documentos anteriores. Pode passar? E aqui eu mostro o seguinte, que em todas as orações eucarísticas, aqui eu coloquei alguns exemplos, a igreja reza pelos mortos. Então, aqui você vai ver um exemplo. Por exemplo, oração eucarística 4, diz assim, olha, lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós conheceis a fé. Tá? Oração eucarística 2, lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Você que vai à missa sempre já está acostumado a ouvir essas orações. Pode passar. Oração eucarística 6a. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, aí dá o nome, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Então, veja, todas as orações eucarísticas existe chamado memento dos mortos. Memento, em latim, quer dizer lembrança dos mortos. Vamos. Oração eucarística até a das crianças, né? Que é a oração eucarística 9. Olha que diz, ó Pai, sabemos que sempre vos lembrais de todos. Por isso, pedimos por aqueles que nós amamos e por todos que morreram em vossa paz. Então, até na oração eucarística para a missa das crianças. Vamos lá. Oração eucarística 5, a todos que chamasse para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços acolheios, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparaste. Aqui eu quero, então, lembrar uma coisa. A igreja ensina aquela coisa importantíssima, o lex credendi, o lex orandi. A igreja crê conforme ela reza e reza conforme ela crê. Se a igreja reza assim, é porque a igreja crê assim. Entende? Isso é muito importante. A nossa fé é uma fé que se transforma em oração. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 958, diz o seguinte: reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, a igreja do céu, da terra e do purgatório, o corpo místico de Cristo. Desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos.
desde os tempos primeiros, quer dizer, os primeiros tempos da igreja, a memória dos defuntos. Vai. A nossa oração por eles, no purgatório, pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Olha que coisa interessante que o Catecismo diz no parágrafo 958. Tem gente que pergunta assim, se as almas do purgatório rezam por nós. Rezam. Olha o que está dizendo a igreja. A nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Quer dizer, as almas do purgatório intercedem por nós. Elas não podem interceder por elas, mas elas podem interceder por nós. E o Catecismo diz que quanto mais a gente reza por elas, mais a oração delas tem eficácia para nós. É por isso que a minha velha mãezinha, de vez em quando, acendia uma velhinha para as almas do purgatório. Ela já sabia disso. Né? Pode passar. O que ensinou o Papa São João Paulo II? O Papa ensinou o seguinte, olha, em vários documentos dele, por exemplo, na encíclica Reconciliatio et Penitentia, sobre a confissão, no número 12, João Paulo II diz lá, Igreja do céu, Igreja da terra e Igreja do purgatório estão misteriosamente unidas nesta cooperação com Cristo para reconciliar o mundo com Deus. Então o Papa vê as três igrejas, né, ou uma igreja em três dimensões, né, unida. É inegável, disse o Papa João Paulo II, a dimensão social deste sacramento, ele está falando da confissão, no qual é toda a igreja, militante na terra, padecente no purgatório, triunfante no céu, que intervém em auxílio do penitente e o acolhe de novo em seu seio, tanto mais que toda a igreja fora ofendida e ferida pelo seu pecado. É lá na Reconciliatio et Penitentia, que eu já falei. Pode passar. Numa misteriosa troca de dons, é muito bonito isso que fala o Papa João Paulo II, numa misteriosa troca de dons, eles no purgatório intercedem por nós e nós oferecemos por eles a nossa oração de sufrágio. Isso foi publicado no jornal L'Osservatore Romano do Vaticano, no dia 8 de novembro de 1992, na página 11. Nessa época não tinha nada na internet ainda, eu tirava isso aqui do L'Osservatore Romano. Pode passar. Outra afirmação do Papa no dia 2 de novembro de 94, João Paulo II, os nossos defuntos continuam a viver entre nós, não viver no sentido de reencarnação ou de evocação dos mortos, não, em que sentido? Não só porque os seus restos mortais repousam no cemitério e a sua recordação faz parte da nossa existência, é nesse sentido que eles vivem entre nós, seus restos mortais e a sua lembrança entre nós. Não é? Muito bem, mas sobretudo porque as suas almas intercedem por nós junto de Deus. Olha, pelo menos 3 vezes eu peguei citação do Papa João Paulo II, dizendo que as almas intercedem por nós. Isto é algo importante. Isso quer dizer que quanto mais você também reza por elas aqui, elas rezam por nós. Ok? Muito bem. A tradição da igreja, João Paulo II ainda falando, a tradição da igreja exortou sempre a rezar pelos mortos. O fundamento da oração de sufrágio encontra-se na comunhão do corpo místico. Por conseguinte, olha o que o Papa diz, por conseguinte, recomenda a visita aos cemitérios. Não é à toa que de 1 a 8 de novembro tem indulgência para rezar no cemitério. Recomenda a visita aos cemitérios, o adorno dos sepulcros, né? Volta um pouquinho. E o sufrágio como testemunho de esperança confiante, apesar dos sofrimentos pela separação dos entes queridos. L'Osservatore Romano, número 45, 10 de novembro de 91. Palavras do Papa João Paulo II. O Papa recomendando ir rezar no cemitério, adornar o sepulcro. Tem sentido, sim, você colocar flores, você colocar vela, é símbolo da fé, símbolo da esperança. Não é superstição, não é magia, é
sinais exteriores da nossa fé, que o Papa João Paulo II valorizava muito. Pode passar. As indulgências da Semana das Almas. Eu queria então falar um pouquinho sobre isso. Existe o Manual das Indulgências do Vaticano. No ano de 1967, o Papa João Paulo II publicou o Manual das Indulgências dentro do que ele chamou de Constituição Apostólica sobre as Indulgências, e que eu publiquei aqui nesse livro, inclusive com as 70 orações indulgenciadas, que muita gente não conhece. Hoje tem dois tipos de indulgência, a indulgência parcial e a plenária. A indulgência parcial é aquela que cancela parte das penas do purgatório, e a plenária cancela tudo. 70 orações que aqui, neste livro, O que são as indulgências, eu transcrevi do Manual das Indulgências, né? Um simples sinal da cruz bem feito te dá indulgência parcial, né? A reza da Salve Rainha, tem muito, e a gente não sabe, entende? Então, é preciso conhecer essas coisas, né? E aqui eu publiquei uma coisa maravilhosa, que também pouca gente já leu, né? De onde é que vêm as indulgências? Qual é a raiz dela? É do primeiro século, desde os chamados confessores da fé, onde as pessoas iam neles e diziam, olha, você está condenado à morte. Confessores da fé, aqueles que iam ser julgados, iam ser condenados à morte pelo Império Romano. Então, aqueles penitentes que não conseguiam cumprir uma penitência muito pesada, que era naquele tempo, pedia aos confessores da fé que desse uma carta ao bispo, isentando daquela penitência pesada, às vezes 40 dias de jejum, coisas desse tipo, peregrinações muito longas, né? Era assim no primeiro século. Então, o confessor era chamada carta de paz, pedindo ao bispo o quê? Pelo sangue que ele ia derramar, porque estava condenado à morte pelo Império Romano, porque não queria prestar culto aos deuses romanos. Então, ele pedia aos bispos que pelo sangue que lhe fosse derramado, aquele penitente fosse isento daquela penitência que ele não conseguia cumprir. Daí nasceu a indulgência. A igreja entendeu que o mérito de um pode cancelar o pecado do outro, entende? Por causa da comunhão dos santos. Aí foi crescendo e as indulgências sempre ficaram de pé. Houve toda aquela questão de Lutero, que eu conto aqui nesse livro também. Lutero, em 1517, discordou e fez toda a reforma protestante, né? Quando foi no Concílio Vaticano II, muita gente pensou assim, bom, acho que agora o Papa vai acabar com o negócio da indulgência. Acabou nada. O concílio terminou em 65, em 67, João Paulo II publicou o Manual das Indulgências. E você acabou de ver o Papa Francisco agora aprovar indulgência plenária para o ano da misericórdia. Quem fizer uma pequena peregrinação até qualquer catedral ou qualquer santuário, onde o bispo vai abrir a porta santa, e a pessoa tiver feito aquelas 3 condições obrigatórias para a indulgência plenária, né? Ter feito uma confissão, ter participado da Eucaristia, ter comungado e ter rezado pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Quem cumprir essas 3 e mais, atravessar a porta santa, depois de uma pequena peregrinação, não vai ser longa não, né? Ganha indulgência plenária, para a própria alma ou para uma alma do purgatório que você oferecer. Não pode oferecer para uma alma de uma pessoa viva. Então, veja, Papa Francisco, e toda hora você tem indulgência plenária sendo aprovada pelo Papa. Ok? A indulgência plenária, ela pode ser ganha uma vez por dia, desde que você faça uma confissão, não precisa ser confissão todo dia, a missa com a Eucaristia para cada indulgência, rezar pelo Papa, Pai Nosso, Ave Maria e um Glória, no mínimo, e você cumprir uma das 4 exigências. Isso para a indulgência plenária de qualquer dia do ano. Quais são as 4 alternativas que completam a 4ª exigência? Ou você reza um terço em família, diante de um oratório, ou na comunidade, ou você faz a via sacra na igreja, ou você faz meia hora de leitura bíblica meditada, leitura orante, alex divino, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante no sacrário. Então,
Então, se você fez, né, a confissão, comunhão, rezou pelo Papa, uma dessas 4 alternativas, você ganha uma indulgência plenária. A passagem pela porta santa supre essa 4ª condição. Então, é mais uma alternativa que o Papa está... E tem muitas outras alternativas da 4ª parte que, às vezes, os Papas autorizam. E por que só o Papa pode autorizar a indulgência plenária? Por quê? Porque Jesus diz para Pedro, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, não duvide, meu irmão, não duvide. Eu sei que tem teólogo que duvida disso, eu sei que tem padre que duvida disso, mas eu digo para você, não duvide disso, porque você estaria duvidando da palavra de Cristo, que disse o que você, Pedro, o que você, Papa, ligar na terra, eu ligo no céu. Esta é a nossa fé. Muito bem, dia de Todos os Santos. Dia 1º é dia de Todos os Santos, uma festa também muito importante. Por que que a igreja celebra uma festa para todos os santos? Bom, eu vou fazer um intervalo, que a plaquinha já levantou ali, mas depois eu vou explicar, e é muito importante a gente entender isso. Espera aí, nós voltamos aí num instante.